Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio que temos de sermos a sua igreja. Deus, e podemos entrar na sua presença para te adorar, para te exaltar, para te bendizer. Senhor, nós estamos alegres por estarmos aqui. Estamos alegres. Deus, estamos com grande expectativa. Deus, daquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Deus, queremos meditar na sua palavra. Deus, sabemos que a sua palavra ela é viva. A sua palavra ela é poderosa. Deus, a sua palavra ela é a verdade. Deus, e nós queremos te pedir, Espírito Santo, guia-nos pela sua palavra. Deus, traga revelação, leva-nos além da letra. Deus, leva-nos além do conhecimento humano. Na verdade, nós descartamos todo o conhecimento humano. Deus, para mergulharmos em Ti, para mergulharmos no Senhor e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam. O Senhor é galardoador daqueles que te adoram. Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Deus, recompense cada um nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, declare uma bênção de Deus sobre a vida de quem está aí ao seu lado. Declare algo poderoso da parte de Deus sobre a vida do seu irmão, do seu colega aí. Aleluia. Que bom que você está aqui. Então, bom voltar à casa de Deus. A gente vê uns voltando mais bronzeadinhos, uns mais vermelhinhos. E às vezes você pode ter um tempo aí de férias, de descanso, de viagem. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas nós queremos, já estamos na verdade, acelerando fundo aí, iniciando o ano a todo vapor, com bastante expectativa daquilo que Deus vai fazer. Esse será um ano poderoso, extraordinário, nas nossas vidas como igreja, na sua família, no seu ministério, no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa. Abra bem o seu coração, que Deus vai surpreender você durante esse ano. Eu queria compartilhar uma palavra com você, e eu creio que é uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra que acho que vai servir para que você comece o seu ano aí a 100 por hora, bem ajustadinho, bem alinhadinho com a vontade de Deus. E eu quero, na verdade, eu estava compartilhando pela manhã, que essa palavra, na verdade, ela foi ministrada no retiro de juniores e adolescentes de novembro agora, do ano passado. E eu queria então também, um dos motivos de eu estar compartilhando essa palavra hoje é que para que você saiba mais ou menos o que é ministrado, o que é ensinado para os nossos juniores, para os nossos adolescentes. Eu já ouvi alguns comentários do tipo, puxa, eu vou mandar meu filho para o retiro, vou investir lá 200 e poucos reais, só para o meu filho ficar brincando, pulando lá e jogando bola. E eu quero compartilhar essa palavra para você ver o que é ensinado para ele lá. Se é bom, se é ruim, se serve, se não serve. Aí no final do culto você pode me contar. Você vai poder fazer essa análise para ver se seu filho está sendo, se os nossos juniores e adolescentes estão sendo também bem alimentados com a palavra de Deus. E como então nós somos do Ministério de Juniores e Adolescentes, nós somos meio tecnológicos, Então eu quero usar aqui os televisores para que fique um pouquinho mais ilustrativo, multimídia em a nossa ministração, você possa compreender e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Passa o primeiro slide lá, por gentileza. Eu quero falar com você então, nesse início de noite, a respeito de conquista. Eu tenho certeza que você já lá estabeleceu metas, alvos, planos para esse ano de 2015 que está iniciando. Tenho certeza que existem coisas que você deseja conquistar.
Então eu quero falar a respeito disso, para que nesse ano a gente já possa começar aí a todo vapor o nosso ano. Por gentileza, abra sua Bíblia nesse texto que está ali, João capítulo 4, versículos 23, versículo 24. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui. Eu vou aproveitar os televisores, que os ventiladores são uma bênção, né, para refrescar, mas para os pregadores aqui, ele fica virando as páginas para tudo quanto é lado aqui, então eu vou aproveitar e eu vou ler ali na televisão também. Olha o que diz lá, João capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Próximo. Deus é espírito. Deus é o quê? Então, guarde essa informação. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você está pensando, puxa, ele vai falar sobre conquista? O que esse texto tem a ver com conquista? Nós já vamos chegar lá, aguenta um pouquinho aí, que logo mais você vai entender. Passa o próximo, por gentileza. Quero começar então esse pensamento, essa ministração, fazendo duas perguntas para vocês. A primeira é, quem aqui é um conquistador? Temos alguns, a maioria? Lá em cima temos conquistadores. É isso aí. Que bom que você é um conquistador. E agora eu quero fazer a segunda pergunta. E eu quero ouvir de você a resposta. Se você é um conquistador, você quer conquistar o quê? É uma pergunta. Diga lá, Raulino, conquistar? Algo, mas o quê? Uma casa? É uma boa conquista. O que mais? Conquistar o reino de Deus? É uma boa conquista. Quem dá mais? Conquistar pessoas? O que mais? Almas? Boa conquista. O que mais? O que você quer conquistar? Onde estão os conquistadores? Vocês falaram que são conquistadores? Tudo? Tudo aquilo que é almejado? É, meio vago, né? Mas é isso aí. É isso aí. Interessante, né? Às vezes a gente fala, nós somos conquistadores, muitas vezes nós não sabemos nem o que nós queremos conquistar. O que nós queremos conquistar? E eu quero então, nessa ministração, tentar abrir os seus olhos, levar você para uma reflexão sobre o que nós precisamos conquistar. Passa o próximo, por gentileza. Eu quero compartilhar e contar para você primeiro uma história, uma ilustração, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar nessa noite. A história é a seguinte. Existia um pai, um rapaz muito trabalhador, muito atarefado, muito atribulado no seu serviço, com bastante responsabilidades. E ele já chegou em casa, já tarde do trabalho, e o seu filho de 4 anos estava esperando ele, ansioso para brincar. E o pai chega em casa, ali o filho vem, corre, pai, vamos brincar, vamos jogar videogame, vamos brincar de carrinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aquele pai muito atarefado fala, filho, a gente vai brincar, mas aguenta mais um pouco, ainda tem algumas coisas do trabalho que eu preciso terminar e trouxe aqui para casa. E aquele menino ali insistindo, mas pai, mas vamos brincar e tal, estou com saudade, ficou o dia inteiro fora. E o pai então ele tem uma ideia. Ele fala, já sei, eu tenho algumas coisinhas aqui, mais uma meia hora, uns 40 minutos eu consigo terminar o que preciso fazer aqui, eu só preciso achar uma distração para esse menino, até eu terminar aqui, e aí eu consigo brincar com ele. E qual que é a ideia que ele tem? Ele olha lá no seu escritório, passa o próximo lá por gentileza, e ele vê um quebra-cabeças do mapa mundi, do mundo. E ele olha ali, um menino de 4 anos, olha ali para as peças, fala, esse menino, eu acho que uma meia horinha ele vai
ficar distraído aqui tentando montar esse quebra-cabeça. E aí, quando ele terminar, eu provavelmente já vou ter terminado minhas coisas aqui, e fica tudo em paz, ele me deixa sossegado para mim terminar minhas coisas. E aí ele fala, beleza, ó filho, então termina, a hora que você terminar de montar esse quebra-cabeça aqui, nós vamos brincar então. E o menino fala, tá bom pai. E o menino pega aquele quebra-cabeça, e o pai vai lá, senta no computador ali, começa a terminar os seus relatórios, essas coisas que ele precisava. E não há de ver que, para surpresa do pai, passou 5 minutos, chegou o menino com o quebra-cabeça montado. Pai, vamos brincar? Ah, não é possível, nem comecei direito minhas coisas aqui. Como é que esse menino terminou esse quebra-cabeça tão rápido? Será que eu tenho um gênio em casa, um prodígio? Ele falou, filho, mas como que você montou esse quebra-cabeça tão rápido? Ele falou, pai, eu comecei a olhar as peças que você falou, que era o globo, os países, o mapa do mundo, e estava tudo muito complicado para mim. Passa o próximo lá. Mas, de repente, eu virei as peças do lado ao contrário. E eu vi que do lado contrário começava a formar o meu corpo. E aí ficou fácil para mim. Eu fui montando aqui o braço, a perna e tal, e rapidinho consegui terminar. O que essa história tem a ver, então, com o que eu quero compartilhar com você? Muitas vezes nós falamos, vamos conquistar, vamos conquistar. O que você quer conquistar? Vamos conquistar o reino de Deus, vamos conquistar almas, vamos sair e vamos ganhar isso, e vamos alcançar, e vamos conquistar, vamos dominar o mundo, como o nosso pastor muitas vezes diz. Isso não está errado. Mas, para que isso aconteça, para que o quebra-cabeça do mundo, que o mundo seja consertado, a primeira coisa que precisa ser montada, consertada e ajustada, somos nós mesmos. Primeiramente, o quebra-cabeça do corpo precisa estar montado, do ser humano precisa estar perfeito, completo, para daí sim nós sairmos e conquistar o mundo, conquistarmos as coisas, conquistarmos os bens. E na verdade, então, é isso que eu quero compartilhar com você nessa ministração. Eu quero levar você, incentivar você a viajar comigo para uma viagem para dentro de você mesmo. Para que você veja, será que eu já me conquistei? Será que eu estou um guerreiro completamente preparado, capacitado para sair conquistando as coisas? Como está a minha vida? Como eu estou comigo mesmo? Como está o meu interior? Será que eu estou preparado interiormente para as conquistas externas que Deus tem para mim? E eu quero então que você mergulhe comigo nessa viagem interior. Passa o próximo, por gentileza. Então, qual é a primeira conquista que eu e você precisamos fazer? O que eu e você precisamos conquistar em primeiro lugar? A primeira coisa, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos fazer como o bebezinho ali. Olhar para dentro e ver aquilo que ainda precisa ser conquistado, aquilo que ainda precisa ser ajustado dentro de nós, para que daí a gente possa conquistar as coisas que Deus tem preparado para nós. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, 2 Coríntios 4,16. Olha só que interessante. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você percebe que a conquista interna, ela é vital, ela é fundamental. Dia após dia precisamos nos renovar, precisamos estar sempre ajustando, sempre olhando para dentro de nós e alinhando a nossa vida, o nosso interior, segundo a vontade de Deus. Se não sabe o que pode acontecer, ocorre um sério risco de eu e você nos perdermos interiormente, correr um desajuste interior dentro de nós, que vai trazer dificuldades para mim e você conquistarmos as coisas externas. Conquistarmos um emprego melhor, conquistarmos uma casa nova, trocarmos de carro. Conquistar o reino de Deus, o ministério, as vidas. Você percebe a necessidade que temos de olhar para dentro de nós, conquistarmos internamente tudo aquilo que está dentro, para depois nós conquistarmos para fora?
Precisamos renovar, dia após dia, o nosso interior. Vamos seguir. Passa o próximo, por gentileza. Então, olhando para dentro de nós, eu e você precisamos entender que a conquista, ela começa em mim. A conquista, ela começa em mim, dentro de mim. Muitas vezes eu e você queremos conquistar ali um emprego melhor, por exemplo. Subir degraus na nossa carreira profissional. Mas muitas vezes nós não conseguimos conquistar a nossa língua ainda. Às vezes no próprio emprego. Você é boca dura, você discute com o seu chefe. Às vezes com as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, você é grosso, você não é gentil, você não trata bem. Talvez com os clientes. E aí a gente quer conquistar um emprego melhor. Mas a língua ainda não foi conquistada. A conquista interna ainda não aconteceu. E isso impede você de avançar. Muitas vezes você quer um casamento melhor, como o desenho ali, o casalzinho feliz e cheio de amor. Você quer uma casa melhor, um relacionamento melhor com seu marido, com a sua marida. Só que você ainda não conquistou, por exemplo, ali você só vive no computador, você não conquistou os seus olhos. Você prefere, ao invés de ter um tempo de relacionamento com a sua família, sentar no sofazão lá e assistir o jogo. Assistir a novela, assistir sei lá o que for. Você percebe que as primeiras conquistas, elas são internas. Talvez você quer um ministério, você quer ser usado por Deus, para ganhar almas, para fazer isso, para fazer aquilo, para pregar. Mas você não conseguiu conquistar a sua mente ainda a ponto de dedicar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos de leitura bíblica, de oração diária. A televisão fala mais alto, o celular fala mais alto, o telefone fala mais alto. A internet, as distrações. E aí isso dificulta, isso impede eu e você de conquistarmos. Porque muitas vezes eu e você queremos conquistar as coisas, mas internamente existem coisas que precisam ser conquistadas ainda. Precisam ser ajustadas, precisam ser alinhadas. Então nessa noite eu quero incentivar você, sem reservas, comece a olhar para dentro de você, mergulhe nessa viagem interna, para que você inicie esse ano de 2015, sabe, bem alinhadinho, bem ajustadinho, e você de fato seja um conquistador. Passe o próximo, por gentileza. Essa é mais uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem sou eu? Se a conquista primeira tem que ser interna, eu preciso saber então quem eu sou. Pergunte para quem está do seu lado aí, quem é você? E daí, o que ele respondeu? Hã? Não sabe? Quem é? Quem é você? Me diz uma resposta aí, quem vai ser o corajoso? Vocês acharam que era bem fácil a pergunta quando vocês leram, né? Quem sou eu? Ixi, não, tem que voltar lá para a IBI então. Ninguém vai arriscar? Vai arriscar lá, Vicente? Ele estava no retiro, você viu? Olha lá então. Olha como o pastor Vicente me ajudou. Olha a resposta então. Se você não sabe, anota aí, para quando perguntarem para você quem é você, você vai ter uma resposta. Quem sou eu? Eu sou espírito, tenho uma alma e eu moro em um corpo. Uma resposta legal, né? Imagina você chegar lá numa entrevista de emprego e o cara perguntar, quem é você? O que você vai falar? Eu sou espírito,
tenho uma alma e eu moro num corpo. Esse é você, prazer. É simples a resposta. Você é um espírito. Ah, Paulino, como assim? Vamos lá, vamos ver Gênesis 2:7. Vamos embasar isso aí. Então, quando Deus estava formando o homem, olha lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. É interessante que se você pegar no original, essa palavra, essas duas palavras, na verdade, ser vivente, está dizendo que o homem se tornou um espírito vivente. Porque o sopro de Deus foi o Espírito de Deus que foi soprado dentro do homem. E o homem se tornou um espírito vivente. Então você é um espírito. Você é um espírito. Você tem só uma alma. E você simplesmente mora em um corpo. Essa é a casa que Deus colocou para você. Vamos seguir lá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como deve ser, então, essa fórmula matemática, espírito, alma e corpo? E como é na verdade? Muitas vezes, né? Vou pegar aqui a ajuda do meu quadro. Então, Deus formou o homem e o homem é? O homem é espírito, ok? Nós vimos lá no texto. O homem é espírito. Então, você é espírito. Isso é o mais importante. É a sua essência. Você tem uma alma. Não caia. E você mora em um corpo. É assim que Deus nos fez. Nessa ordem de prioridade. Nessa ordem de importância. Você é espírito. Isso aqui é sua essência. E você só tem uma alma. E você mora em um corpo. É assim que Deus fez. Este é o padrão bíblico para mim e para você. Mas o que acontece? Muitas vezes, deixa eu trocar a cor aqui. Muitas vezes, pela nossa forma de viver, o que acontece? Nós pegamos e invertemos essas ordens aqui. Deixamos a alma desse tamanho aqui. Murchamos o espírito. E também damos uma inflacionada aqui no corpo. E isso causa uma desordem. Isso causa bagunça interior. Isso impede eu e você muitas vezes de conquistarmos. Porque muitas vezes essa conquista aqui está desalinhada. O espírito e a alma e o corpo não estão bagunçados, estão desordenados. E eu e você precisamos aprender. E é o que eu quero incentivar você a fazer nessa noite. A acertar isso aqui interiormente na sua vida. Quero encorajar você a mergulhar nisso e falar: Deus, eu quero. Eu quero seguir o padrão bíblico que o Senhor criou para a minha vida interior. Espírito, alma e corpo no seu devido lugar. Vamos avançar então. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas áreas. O que é o espírito então? O espírito, como nós vimos lá, ela é a pessoa verdadeira. É a nossa essência. É quem nós somos de verdade. É o que realmente importa na nossa vida. É com o que nós temos que nos preocupar. Em primeiro lugar, com o nosso espírito. Vamos ler esses textos aí para a gente ter um embasamento bíblico daquilo que nós estamos falando? Abre lá o texto de Gênesis primeiramente. Olha só o que Gênesis está falando. Então disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, correto? Você lembra lá o primeiro texto que nós lemos, de João 4, 23 e 24? Aquele texto fala que Deus é o quê? O que eu falei para você guardar? Deus é Espírito. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos o quê? Espírito. Nós somos seres espirituais. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele é Espírito. Então eu e você precisamos entender que nós precisamos concentrar força, concentrar energia nas nossas vidas, naquilo que é prioritário. Muitas vezes eu e você estamos perdendo tempo, soprando aqui a alma, para que ela cresça. E estamos deixando o espírito murchiba. Muitas vezes estamos soprando aqui o corpo, valorizando isso, e deixando o espírito se enfraquecer. Mas Deus está dizendo, ei, você é imagem e semelhança minha, você é espírito. É com isso que você tem que se preocupar. É isso que você tem que valorizar. Vamos ler o texto lá de Provérbios? Olha só que legal esse texto. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Você consegue perceber que a conexão, o elo meu com Deus é o meu espírito? Ele é a lâmpada do Senhor. É o meu espírito que é o plug, que é o link, que me leva a me conectar diretamente com o Pai. E aí você muitas vezes começamos a perceber, puxa vida, por que muitas vezes eu tenho dificuldade de me concentrar em Deus, de conectar com Deus? Porque muitas vezes nós estamos deixando o espírito se enfraquecer. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente na alma. Mas muitas vezes nós estamos deixando a alma crescer dentro de nós. E às vezes a gente quer nos conectar com Deus através da alma. E não tem jeito. Dá falha na conexão. Igual acontece lá na internet muitas vezes. Dá falha, dá erro. Estava comentando pela manhã que muitas vezes, as pessoas vêm para o culto, vêm para a celebração, sabe, e não conseguem, sabe, se ligar em Deus, não conseguem entrar em adoração, não conseguem se render ao Senhor, não conseguem se conectar com o Pai. Amados, é porque muitas vezes essa ordem aqui está errada dentro de nós. Não tem como você se conectar com Deus via alma, nem via corpo. Deus é espírito, você é espírito. A conexão tem que ser espírito com espírito. E é isso que eu quero incentivar você. Cada comentário que eu fizer, eu quero incentivar, olhe para dentro de você e comece a olhar como está a sua vida. Qual que é o alinhamento que está na sua vida? E isso começa a explicar algumas coisas que têm acontecido conosco. Precisamos entender, o Espírito é o mais importante. O Espírito é o elo. É o Espírito. Vamos seguir. Paulino, como que eu fortaleço o meu espírito? Como eu coloco o meu espírito em primeiro lugar? E quero dar a primeira dica da noite para você. Você precisa orar em línguas. A oração em línguas conecta o seu espírito com o Espírito de Deus. Deus, Ele
Ele deixou alguns segredinhos, alguns tesouros para nós na palavra dele. Que se nós praticarmos, nós vamos escolher coisas maravilhosas nas nossas vidas. E a oração em línguas é um desses segredos. A oração em línguas conecta você com Deus. A oração em línguas fortalece o seu espírito. Por quê? Porque a oração em línguas, ela faz com que a alma seja anulada. Vamos ler esses textos lá para você entender o que você está falando, para você acreditar no que eu estou falando. Olha lá. 1 Coríntios 14, olha o versículo 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então Deus está incentivando, olha, busque os dons espirituais, você precisa deles. Principalmente o dom da profecia. Versículo 2. Pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas fala com quem? Fala com Deus. Quando você fala em línguas, você fala diretamente com Deus. As pessoas não entendem por isso. Porque essa conexão ela é feita direta lá no trono de Deus. De fato, ninguém o entende, pois em espírito fala mistérios. Olha que coisa impressionante. Amados, não existe nada na Bíblia por acaso. Não existe nada na Bíblia que está ali só para encher linguiça, não. E esse segredinho, Deus está falando, olha, busque os dons espirituais. Para quê? Busque o dom de línguas. Para quê? Porque a oração em línguas leva você a se conectar diretamente com o Pai. Ninguém mais entende. É só você, o Espírito, com o Espírito dele. Não só as pessoas não entendem, mas como às vezes a sua mente também não entende. Vamos ler a sequência lá do texto, mais os outros versículos no final lá. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente, ela fica infrutífera. Logo mais, como eu falei, nós vamos falar sobre a alma, mas a alma é mente, vontades e emoções. Eu estou adiantando um pouquinho. Então, a sua alma, ela fica infrutífera. A sua alma tem que calar a boca quando você ora em línguas. Porque você fala em mistérios diretamente com Deus. Passa o próximo, por gentileza. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que vem primeiro, então? Orar e cantar em espírito. Você tem que orar em português? Tem. Você tem que cantar em português? Tem. Mas em primeiro lugar, ore em mistérios, ore em espírito. Cante em mistérios, cante em espírito. Isso vai levar você a uma conexão direta com o Pai Celestial. E também vai fazer a sua mente ficar infrutífera. Vai fazer a sua alma diminuir e vir para o lugar que ela tem que ficar. Mas a oração em línguas é um segredo poderoso que eu e você precisamos praticar, para que o nosso espírito seja fortalecido. Existe uma razão para a oração em línguas. Existe uma razão, sabe? É doideira mesmo, é uma loucura. Mas é uma chave espiritual tremenda, que te conecta diretamente com o Pai Celestial. Orar em espírito. Se você ainda não ora em línguas, nessa noite você vai ter o privilégio, a oportunidade de receber esse dom. E você vai orar em línguas. E você vai se conectar com o Pai Celestial de uma forma poderosa nessa noite. Vamos dar sequência lá. Próximo. Vamos falar um pouquinho sobre a alma então. A alma, o que é a alma? A alma é a mente, a alma é as emoções, e a mente é as nossas vontades. Isso é a alma, a psicologia diz isso. E por isso é que ela tem que ficar no lugar dela. Por isso que a gente não pode deixar
ela inchar tanto. Por isso que a gente não pode deixar ela crescer tanto. Porque a alma é a sua mente querendo mandar, ao invés do Espírito de Deus. A alma é as suas emoções querendo falar mais alto. E não ouvir a voz de Deus. A alma é as suas vontades querendo gritar mais alto. E não descobrir a vontade de Deus. Mas a alma precisa diminuir em nós. A gente tem deixado a alma inchar muito, crescer muito, muitas vezes mais do que o espírito. E isso impede eu e você de sermos conquistadores. Vamos ler o texto lá de Hebreus 4:12? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Olha só o que a palavra de Deus faz. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Deus está dizendo, ei. A alma precisa ir até um limite só. A alma tem que vir até aqui e parou. Se ela estiver mais crescendo, se a alma estiver inchando, o que você tem que fazer? Passar a espada na bichinha. E quem faz isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz separação entre alma e espírito. Conhecendo a palavra de Deus, você vai saber, alma, até aqui você pode. A partir daqui, eu vou fazer a vontade de Deus. A partir daqui, eu vou obedecer aquilo que o Senhor está falando. O que a palavra de Deus está falando. Então nós vimos que para fortalecer o nosso espírito, nós precisamos orar. Orar em línguas. E como que eu faço também para colocar a alma no lugar que ela tem que ficar? Ler a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Conhecer as verdades de Deus para mim. Porque se eu conheço a vontade de Deus, se eu conheço a palavra de Deus, se eu conheço o que a Bíblia diz que eu tenho que ser, a hora que a minha vontade for contrária a ela, eu vou falar, alma, cala a boca. Amados, a alma ela quer que você fique assistindo Faustão à tarde, não vir para o culto. É as nossas vontades. A alma ela não quer orar em línguas. Porque ela vai falar, ei, não estou entendendo nada. Eu tenho que estar no controle. É a alma que faz isso, ela grita, ela esperneia. Eu sei que não acontece com você, mas comigo acontece muitas vezes. Eu vou ler, vou fazer minha devocional, vou ter meu tempo de oração, de leitura bíblica, mas olha, às vezes dá um sono. Eu sei que não acontece com você, tá? Estou abrindo meu coração aqui e tal. Mas por que isso? É porque a alma não quer. A alma fala, aí, vai ver a atualização do Facebook lá. Não, vai ver se alguém mandou mensagem para você no celular. Vai ver se não chegou algum e-mail novo. Vai ver lá, bem agora está passando aquela reportagem sobre aquele assunto que você ama. E a alma esperneia. A alma grita. E aí eu tenho a opção de alimentar a alma e falar, Deus, é verdade. Mais tarde eu dou uma lidinha aqui e tal, eu estou com sono. Veja bem, né, Deus, eu trabalhei tanto, né, estou cansado. E às vezes a gente começa a querer fazer só as nossas vontades. Só as nossas vontades. Só as nossas vontades. Deixar as nossas emoções dominarem. Deixar a nossa mente dominar. E aí a alma vai estufando. E ela começa a sufocar aqui o espírito.
Precisamos, através da palavra de Deus, colocar a alma no lugar dela. Passa o próximo, por gentileza, o próximo slide. Olha lá. A alma, ela briga com o espírito. A alma e o espírito é como se fossem dois leões preparados para brigar, para lutar. E sabe o que acontece? Vai ganhar quem estiver mais forte. Vai ganhar quem estiver mais alimentado. Não é assim numa guerra? Deixa um exército lá, uma semana sem comer, e deixa outro exército lá todo dia, Toddy pão de ló, todo dia, todo dia. Na hora da batalha, vai ser uma surra. Os caras vão estar fortes lá, e os outros vão estar lá com fome, sem força nem de segurar a espada. E essa é a luta diária, interna nossa. Alma e espírito. Alma e espírito. Só que o que acontece? Muitas vezes eu e você temos alimentado a alma. Vontades, as minhas vontades, as minhas emoções, os meus desejos. E não temos alimentado o espírito. E na hora da briga, não tem como. Amados, precisamos aprender a alimentar o nosso espírito. Alimentar o nosso espírito. Fortalecer o nosso espírito. E deixar a alma muitas vezes quietinha lá, calada. Deixando a alma no lugar dela. Para que a gente possa ser um conquistador de verdade. Isso aqui precisa estar alinhado. O espírito precisa estar no lugar certo. Do tamanho certo. A alma precisa estar no lugar certo. Do tamanho certo. E o corpo precisa estar no lugar certo. E do tamanho certo. Passa o próximo, por favor. Deixa eu dar mais uma dica para você. Nunca decida nada baseado na emoção. Porque a emoção é a alma. Eu sei que também nunca aconteceu com você, só comigo que aconteceu isso. Mas você chega e vai lá numa loja, por exemplo, e olha aquela roupa, olha aquele sapato, olha aquele tênis. E você fala, meu, mas está muito barato isso aqui. E às vezes você nem está precisando daquilo. E você na emoção lá e vai lá e compra aquilo. E aquele negócio está lá no armário até hoje ainda. Não usou, nunca usou, nem depois foi experimentar, não serve. Não. As emoções. Eu vou falar, Espírito Santo, é para mim essa roupa? Eu estou precisando disso? Você percebe como a alma está muitas vezes muito forte, muito viva dentro de nós? Ou uma proposta de emprego. Alguém chegou para você e, cara, vem aqui, você vai ganhar isso, e você vai ter isso, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e você, a tua alma fala, olha que beleza, você vai ficar rico, você vai conseguir, e você decide na emoção, sem pedir um conselho, sem ler a palavra de Deus, sem orar, sem buscar no Senhor, e daqui a pouco aquilo é uma furada, e você é mandado embora, a empresa fechou, e você jogou no lixo tudo aquilo que você construiu. Nós precisamos aprender a tomar as nossas decisões baseado no Espírito, baseado na palavra de Deus. Sabe, não decida nada na emoção. Não decida nada por impulso. Porque muitas vezes a nossa alma pode levar a gente ao erro. Se lembre de colocar o Espírito sempre em primeiro lugar, ordenadinho. Espírito Santo, essa decisão, eu estou no centro da sua vontade em tomar ela. Estou em paz, então eu posso tomar. Aí sim, sabe, a vida cristã não precisa ter
tentativa, erro, não. A vida cristã, você não precisa aprender com os erros. Você tem um amigo, um ajudador, um Deus poderoso que te guia em toda a verdade, que impede você de errar. Você não precisa. Basta você alinhar isso aí na sua vida. E o Espírito Santo vai mostrar para você tudo aquilo que você tem que fazer. Sabe o que a alma quer fazer? A alma quer falar: Deus, então tá bom, você é meu amigo, você é meu Deus, tá bom? Mas vem aqui, entra no meu caminho aqui e me abençoa. A alma quer fazer isso. Mas quando o Espírito está alinhado, está no lugar certo, você fala: Deus, eu entendo que o teu caminho é perfeito, eu vou andar no teu caminho. Não é muito melhor? Não é muito melhor? Como está o meu espírito, o seu espírito? Como está a minha alma, a sua alma? Será que não precisa de alinhamento, de ajuste nessa noite? Para que você entre nesse ano detonando, conquistando. Vamos seguir. Vamos falar do corpo. No corpo não tem muito o que falar, né? O corpo é o corpo. O corpo é a carcaça que Deus colocou para nós. Vê lá, uns mais fortinhos, uns mais magrinhos, uns mais cabeludinhos, uns mais carequinha, uns mais narigudinhos. E é isso aí, uns mais moreninhos, uns mais branquinhos. É o corpo. É só a carcaça, é só o endereço onde eu moro. E muitas vezes eu e você temos dado um valor enorme para o corpo. Deixado ele aqui na ordem de prioridade desse tamanho. Estava comentando pela manhã. É incrível falar isso, mas isso acontece. Tem irmãs, talvez até irmão, que não vem para o culto porque não deu tempo de ir no salão no sábado. Meu cabelo está feio, minha unha está feia. Ou porque não achei nenhuma roupa que... E não vem na igreja. Porque começa a inverter aquela ordem ali, ó. Começa a inverter aquela ordem. Estava comentando também, eu tive a oportunidade, o privilégio de estar uns dias na praia agora, e é impressionante a valorização do corpo. Você fica às vezes até constrangido ali de ficar num determinado lugar, por causa dos trajes das mulheres ali, às vezes até de homens também. É incrível. Porque querem colocar o corpo lá em cima. E o corpo sabe, vamos viver no Espírito. Vamos valorizar aquilo que realmente interessa. Sabe, gente se endividando, fazendo dívida, gastando o que não tem. Sabe, para ter um corpo melhor, fazer plástica, fazer não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Precisamos entender, o corpo ele tem a sua importância, mas dentro do tamanho dele. Sem exagerar. Sem inverter a ordem de prioridade. Sem inverter essa ordem. Tem aquele filme, né? Vocês já devem ter assistido um filme chamado O Amor é Cego. Quem já viu esse filme? Esse filme é muito legal, muito interessante, porque o cara, ele vê uma pessoa, e ela de verdade, assim, a tiazinha bem fortinha, assim, né? Quem lembra lá do filme? Bem rechonchudinha. Só que o cara se apaixona por ela, e ele olha para ela e vê ela linda. Porque ele está vendo ela por dentro, quem ela é na sua essência. Então ele vê a beleza de quem realmente ela é. Ele vê o espírito da pessoa. Deve ter sido o crente que fez aquele filme. Porque a atriz lá, apesar de ela ser
bem gordinha assim, o cara quando vê ela linda. E ao contrário, mas outras mulheres, assim, todas lindas, tudo bem vestidas, com o corpo perfeito, e ele olha para aquelas mulheres e vê elas tudo horrível, assim, sem dente, cabelo vesga. Eu falei, oh, esse cara entendeu o que a Bíblia está querendo dizer. Existe aquilo que é importante, existe aquilo que não é tão importante. E a gente precisa parar de inverter, sabe? Parar dessa bagunça aqui, alma na frente, corpo na frente, espírito pequeno. Precisa alinhar isso aí certinho, gente. Deus tem um ano de 2015 extraordinário para mim e para você. Mas, para que a gente possa conquistar externamente, nós precisamos conquistar primeiramente quem nós somos de verdade. É para esse lugar que Deus deseja nos levar hoje. Eu quero que você olhe para dentro de você e que você coloque diante de Deus a sua vida e fale, Deus, eu quero estar de acordo com a sua palavra. Espírito, alma e corpo, do tamanho certo, no lugar certo. Passa o próximo, por gentileza. Por que que isso é tão importante? Por que que isso é tão importante? Eu já falei no início, mas eu quero reforçar isso, porque talvez isso é o suprassumo do que eu estou falando aqui. Por que que o espírito tem que estar no tamanho certo, no lugar certo? Por que que a alma tem que estar no lugar certo, no tamanho certo? Porque a única forma de nos conectarmos com Deus é em espírito. Como eu disse, não tem como, através da alma e através do corpo, você se conectar com Deus. Não tem como, é a única forma. É o seu espírito que se liga ao Espírito de Deus. É o seu espírito que fala com Deus, se relaciona com Deus. Olha só esse texto, não precisa colocar na projeção, porque já está escrito ali, ó. 1 Coríntios 9, 27. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você se une com o Senhor em espírito. E somente em espírito. E nós estávamos, né, como eu falei, essa ministração foi ministrada num retiro lá de juniores e adolescentes. E uma luta que a gente tem com eles lá é ensiná-los a fazer essa separação entre alma e espírito. Porque eles têm a tendência, muitas vezes nós também, mas eles mais ainda, porque ainda são mais influenciáveis, em deixarem a alma tomar conta. E às vezes a gente vê eles lá no retiro, e eles choram, e eles rolam, e eles babam, e eles pulam, e sobem na parede, e planta bananeira. Mas muitas vezes aquilo eles estão apenas na alma. E a gente fala, ei, vá mais profundo. Vá mais profundo. Deixe o Espírito tomar o controle. Deixe o Espírito tomar o controle. E aí quando ele tomar, aí você pode rolar, babar e tal. Mas isso vai produzir efeito na sua vida. Isso vai fazer diferença na sua vida. E muitas vezes as pessoas vêm para o culto e falam, hoje eu acho que o culto não estava tão bom. Porque eu não senti nenhum calafrio, eu não chorei, eu não caí. O pastor orou por mim, eu não caí, então não aconteceu nada. Alma. Alma. Você se conecta com Deus em espírito. Em espírito. É a única forma. É a única conexão. É o único link. Agora eu quero comentar com você uma coisa interessante. Tá bom, Paulino, então, como que eu vou saber se eu estou na alma, se eu estou no espírito? Como é que eu faço? Deixa eu dar algumas dicas para você. Passa o próximo lá, por gentileza. Esse duelo alma e espírito, como que eu sei? Olha aqui, duas dicasinhas aqui interessantes. A primeira, se algo está acontecendo comigo e eu sou o único beneficiado, é a alma que está mandando.
É a alma que está no controle. Se eu estou tomando uma decisão, se eu estou fazendo alguma coisa, e eu sou o único beneficiado, ninguém mais é abençoado, é a alma que está mandando. Agora, se eu estou fazendo algo, se Deus está me tocando, se eu estou tomando uma decisão, fazendo alguma coisa, e a minha igreja é abençoada, a minha família é abençoada, os meus vizinhos são abençoados, os meus funcionários são abençoados, o meu chefe é abençoado. Aí o Espírito está falando. Precisamos entender, precisamos ter esses termômetros nas nossas vidas. Porque a alma, como nós vimos lá, mente, vontade e emoções. Então ela quer tudo para ela. É eu. Não importa. Não importa se você tem que pisar naquele para conseguir o que você tem que fazer. Faça. O Espírito não. O Espírito fala, abençoe. Abençoe, abra a mão. Você percebe a alma e o Espírito? Olha lá, caiu lá. A outra forma. Quando não há mudança. Como eu falei, lá no retiro. Nós vemos muitas vezes lá, os adolescentes, os juniores, eles caem, eles choram, e isso e aquilo e tal. Como que a gente às vezes sabe que é alma? Porque às vezes o cara levanta e o cara é a mesma pessoa, não aconteceu nada. Ele continua fazendo bagunça lá no quarto, continua passando pasta e continua jogando papelzinho, mesmo depois de ter rolado e babado lá. Então, quando não há mudança, é a alma que está dominando. Amados, nós podemos vir no culto aqui e subir pela parede, dar cambalhota, dar pirueta. Se isso não produzir uma transformação em você, isso não passou da sua alma se manifestando. Se você não se tornou um marido melhor a partir dessa experiência, se você não se tornou um filho, um pai melhor, um funcionário melhor, se você não se tornou mais amável, mais dócil, mais gentil, foi só a alma. Agora, quando o Espírito te pega, quando o Espírito te toca, e você cai, e você rola, e você baba, enfim, seja lá a experiência que você tem, você se levanta uma outra pessoa. As atitudes que você tomava, você não toma mais. As decisões que você procrastinava, você vai lá e faz. Você se torna uma pessoa melhor. O Espírito Santo te leva mais alto. Você percebe como nós precisamos separar a alma do Espírito? Você percebe como é importante a alma estar no lugar dela? O Espírito está no lugar dela? Eu quero incentivar você. Alinhe a sua vida, alinhe o seu interior. Conquiste primeiramente você internamente, para que você se torne um conquistador em 2015. Como eu disse, Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Eu tenho certeza disso. Mas a chave que vai disparar isso está dentro de você. Você está vivendo na onde? A alma está te conduzindo, o Espírito está te conduzindo, o corpo está te conduzindo. Dependendo de quem está conduzindo, você vai tomar caminhos diferentes. No final do ano, você vai estar em destinos diferentes. Dependendo de quem conduzir você nesse ano. E eu quero incentivar você. Entregue-se ao Espírito. Viva uma vida guiada pelo Espírito. Passe o próximo, lá, o último slide para nós encerrarmos. Quero encerrar dizendo isso. Subjugue o seu corpo. Domine a sua alma. E dê o controle ao Espírito. Coloque cada um no lugar certo. Para que você tenha um ano de conquistas. Para que você tenha um ano de vitória. Para que você tenha um ano extraordinário. Mas você precisa a cada dia
como nós vimos lá naquele texto, a cada dia o homem interior precisa ser renovado. Acorde e fale: Espírito Santo, tome o controle da minha vida hoje. Guie os meus passos hoje. Guie as minhas decisões hoje. Senhor, eu quero nesse dia estar com o meu espírito fortalecido e conectado com o Senhor. Para que eu não tome as minhas decisões baseadas na alma, na mente, na vontade, nas emoções. Muito menos no corpo. Senhor, eu quero andar segundo a sua palavra. Eu quero andar segundo o seu Espírito. Mas os resultados serão extraordinários. Os resultados serão surpreendentes na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Se você recebe, eu quero convidar você a se colocar de pé.